Oi, eu sou a Flávia Santoro. Eu vou dar seguimento ao curso de Etnobiologia Evolutiva, com essa aula de transmissão social de informações bioculturais em pequenas comunidades. Essa é uma parte que a gente agrega ao que já foi falado em teoria sobre transmissão social. Então, lembrando que as perguntas por trás do nosso estudo de transmissão são como, quando, o que e de quem. Seria como transmitir, quando transmitir, o que exatamente transmitir ou copiar e de quem copiar. Eu vou focar principalmente aqui nessa pergunta, essa última pergunta de quem, que é onde os estudos da etnobiologia têm principalmente focado. E a partir dessa última pergunta, a gente consegue entender as outras perguntas anteriores, como, quando e o que. Queria lembrar para vocês que quase tudo da nossa teoria de transmissão, ela tem fundamento em dois grandes livros, por exemplo, Boyd Richardson e de Cavallo Scorza e Feldman, da década de 80. São livros muito importantes que usam principalmente modelos matemáticos para entender a transmissão e suas consequências na evolução cultural. A partir desses estudos, outros estudos foram feitos principalmente em laboratório, com todo o ambiente controlado, para testar essas teorias, né, feitas com a transmissão social. A etnobiologia vem agregar principalmente a parte in situ dessa teoria, né? Vem agregar os estudos que são feitos em comunidades reais, não são estudos de laboratório, não são estudos com tanto controle. Então, eu queria lembrar para vocês aqui, a partir dessa pergunta de quem, que eu tirei aqui uma parte de uma tabela do livro do Mesodi, para a gente lembrar as vias de transmissão, né, de quem a gente aprende. Então, existe a via vertical, que é uma via parecida com a via de transmissão genética, né, que é a transmissão de pais para filhos. Pode ser de um pai para um filho, ou de uma mãe para um filho, ou dos dois para muitos filhos. A transmissão oblíqua, que significa a transmissão de pessoas de diferentes gerações, mas que não fazem parte da mesma família, e a transmissão horizontal, que é a transmissão entre pessoas da mesma geração. O alcance da transmissão, ela depende das vias. Por exemplo, a via vertical ela tem um alcance pequeno, muitas vezes de 1 para 1, um pai passando para um filho. Às vezes um pai passa para vários filhos, mas é um alcance pequeno em relação à transmissão oblíqua e horizontal, que muitas das vezes é de uma pessoa para muitas. Por exemplo, eu agora estou falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Imagino que é através da via horizontal, porque acredito que fazemos todos parte da mesma geração, mais ou menos. Existe também um alcance para determinadas tipo de transmissão, o alcance de muitos para um, mas ela é muito pouco comum. Normalmente, quando se prepara um líder de uma comunidade, que são muitas pessoas ensinando a uma única pessoa. Eu não coloquei aqui porque ele é realmente muito raro. Então, eu botei aqui alguns heredogramas para a gente entender como acontecem essas vias, como acontecem as consequências desses tipos diferentes de vias, né? Então, o conhecimento aqui ele vai ser simbolizado por uma cor. Então, cada cor simboliza um conhecimento. Então, na via vertical, a gente vê que o conhecimento ele passa ao longo das gerações, né? E ele se mantém dentro de cada família. E isso faz com que o conhecimento ele seja bastante conservativo. Ao longo de várias gerações, o conhecimento se mantém. E também, se a gente for ver aqui do lado esquerdo, na via vertical, essas três famílias, eu coloquei aqui um heredograma às vezes, com uma mãe e um pai, só para a gente entender mais ou menos como seria a verticalidade, de fato, né? Poderia ter outras mães, outras pessoas dentro dessa família. Mas a gente consegue ver que isso faria com que uma população, se esses três heredogramas fossem uma população, faria com que a população fosse mais heterogênea, né? Porque você vê três cores diferentes, seriam três conhecimentos diferentes que não saem de cada família. Então, a população seria muito mais heterogênea. Isso é favorecido em ambientes mais estáveis, porque um conhecimento que foi aprendido há muitas gerações atrás ainda serve para um ambiente atual, já que o ambiente não muda muito ao longo do tempo. Já a via horizontal e oblíqua, elas têm uma dinâmica muito mais rápida, né? Ela é muito mais dinâmica, na verdade. As mudanças acontecem de uma maneira muito mais frequente, porque uma pessoa ela pode mudar um conhecimento e passar para toda a população de uma maneira muito mais rápida, na mesma geração. Mesmo a via oblíqua, que é de uma geração para outra, uma pessoa de uma geração anterior passa o conhecimento, às vezes, para
um alcance muito maior, como eu falei anteriormente, né? Tem essa questão do alcance ser muito maior do que a via vertical. Então, as vias horizontais e oblíquas, as mudanças ocorrem mais frequentemente, e fazem com que a população seja muito mais homogênea, porque a informação circula muito mais rápido. Esse tipo de via ela é favorecida em ambientes mais instáveis, onde é necessário agregar novos conhecimentos para lidar com mudanças ambientais. E é importante a gente ter em mente que, às vezes, um domínio cultural, como plantas medicinais, ele é passado principalmente por um tipo de via e outro domínio por outro tipo de via. Não necessariamente por conta de um mesmo ambiente, todos os domínios culturais vão ser passados pelo mesmo tipo de via. Bom, essa seria a teoria. Mas o que a gente esperaria, então, já que estamos falando disso, em comunidades reais, né? O que acontece em pequenas comunidades locais com a transmissão de conhecimentos ditos tradicionais ou locais? Então, a etnobiologia tem inúmeros estudos sobre transmissão de conhecimento de diversos domínios culturais, seja plantas medicinais, alimentícias, forrageio, construção, caça, pesca. E, em geral, a maioria desses estudos, eles mostram uma predominância da transmissão vertical. O que faz muito sentido se a gente pensa na ideia do conhecimento tradicional, que é um conhecimento que se conserva ao longo do tempo. Mas, no ponto de vista adaptativo, não seria favorável, não seria vantajoso para as comunidades, por exemplo, em ambientes mais instáveis, em que uma mudança precisa eles precisam lidar com mudanças, eventuais mudanças ambientais. E é interessante a gente notar também que, mesmo em estudos que mostram conhecimentos muito homogêneos, também mostra a predominância da via da transmissão vertical, o que não faria sentido do ponto de vista teórico, como eu coloquei aqui o heredograma, para a gente ver que a transmissão vertical realmente teria como consequência populações muito mais heterogêneas. Então, a gente se pergunta por que ocorre a predominância em comunidades locais. Uma das questões que a gente tem trabalhado é que a metodologia utilizada nos estudos de etnobiologia talvez estão supervalorizando um tipo de via de transmissão. Alguns estudos sugerem que, quando a gente pergunta a uma pessoa com quem ela aprendeu determinado conhecimento, elas lembram principalmente dos seus pais, lembram principalmente da sua infância. Por exemplo, com quem você aprendeu sobre plantas medicinais? A sua memória vai diretamente a quando ela era criança e os seus pais cuidavam da sua enfermidade, da sua doença. E muitas das vezes esquecem de mencionar eventos posteriores em que elas aprenderam outras informações fora de casa. Mas outra questão interessante sobre isso é que essa predominância de transmissão vertical pode ocorrer, mas é que a transmissão vertical ela também pode ser difusiva, o que alguns estudos teóricos não tinham considerado anteriormente. A transmissão vertical difusiva é aquela transmissão vertical que é vertical em uma geração, mas na anterior ela pode ter sido horizontal ou oblíqua. E isso faz com que o conhecimento possa se homogeneizar muito mais rápido e se transformar e mudar muito mais rápido do que esperado, puramente por transmissão vertical conservativa. E, de fato, né, um estudo que eu realizei no meu doutorado com o meu orientador, com o Ulisses e colaboradores, nós verificamos que, utilizando uma metodologia alternativa, além da metodologia de perguntar diretamente com o que as pessoas aprenderam, nós também verificamos a similaridade das pessoas, do conhecimento daquelas pessoas com seus pais e a similaridade do conhecimento daquelas pessoas com outras pessoas fora da sua família. E verificamos que, de fato, como as próprias pessoas diziam, a similaridade do conhecimento de um indivíduo com seus pais é muito maior do que de um indivíduo com outras pessoas da comunidade, evidenciando, né, botando mais uma evidência da predominância da transmissão vertical. Só que, indo a fundo, né, nosso estudo foi ao longo do tempo, indo a fundo nós vimos que, apesar de existir essa transmissão vertical, e ela ser muito significativa para essa comunidade que a gente estudou, no Nordeste brasileiro, a gente viu que ela era tanto conservativa quanto difusiva, ou seja, existia a transmissão vertical que acontecia ao longo de muitas gerações, mas grande parte dessa transmissão vertical ela era em uma geração, e na geração anterior os pais tinham aprendido fora de casa, o que fazia com que o conhecimento era muito mais atualizado do que esperaríamos, né? Se apenas tivéssemos visto que a transmissão fosse vertical e por
por estudos teóricos, tivéssemos chegado a nossas conclusões evolutivas. E outra coisa interessante desse trabalho é que fomos investigar exatamente o que era o conhecimento que era passado somente por via vertical conservativa. E percebemos que o conhecimento que era, de fato, passado ao longo de muitas gerações, que supostamente era imutável, era justamente o conhecimento de plantas de grande importância cultural, não só para a comunidade, como para a região inteira do Nordeste, por exemplo. E às vezes algum tipo de conhecimento de plantas medicinais, como plantas que são utilizadas no mundo inteiro como medicinal, como a hortelã, como a camomila. Isso também já vai de encontro ao que a gente esperaria da teoria, né? Se é conservativo, provavelmente estava referido a informações que ficariam dentro de uma família, não informações tão populares, né? Então a gente chegou na conclusão, na ideia do núcleo estrutural, que já tinha sido trabalhado antes, já tinha sido proposto antes, que fala de um núcleo de informações básicas que todo pai e toda mãe passam para os filhos e filhas. E essas informações já estão presentes em todas as comunidades, em toda a população, e por isso é tão importante, e por isso que todas as pessoas aprendem já desde a infância. Apesar de ser um núcleo que é passado por via vertical conservativa, já é um conhecimento que já, num passado muito anterior, muito mais antigo do que as gerações, né, que a gente tem estudado, esse conhecimento já foi compartilhado. Dando seguimento a essa ideia de ser vertical, dessa predominância da transmissão vertical, nós vimos que ao longo do tempo, já que o nosso trabalho ele era diacrônico, nós vimos que ao longo do tempo, apesar da transmissão vertical ser a principal via de transmissão de conhecimento de plantas medicinais, a gente viu que o que as pessoas aprendiam com seus pais se mantinha ao longo do tempo, enquanto que o que essas pessoas aprendiam com outras pessoas fora da casa aumentava ao longo do tempo, apesar de não ser a predominância, tinha uma grande importância ao longo da sua vida depois da sua fase inicial, que seria a infância. E a gente fez essa similaridade principalmente com relação ao que as pessoas diziam ser seus modelos. A gente perguntava para as pessoas com quem você aprenderia sobre plantas medicinais. E aquelas pessoas que elas indicavam ser uns bons modelos para aprender sobre plantas medicinais, de fato, eram as pessoas que elas mais aprendiam ao longo do tempo, que mais agregavam conhecimento ao longo do tempo. E só nesse assunto sobre modelo, é importante a gente colocar como que as pessoas escolhem seus modelos, né? Existem vieses da seleção cultural, que a gente chama, que fazem com que umas pessoas escolham determinados modelos de pessoas para copiar em detrimento de outras. E existem algumas pistas que fazem com que as pessoas prefiram umas pessoas em detrimento de outras. Por exemplo, o sucesso de uma pessoa. Tem um estudo nas Ilhas Fiji que fala do sucesso como pesca. Quando o indivíduo busca conhecimento sobre pesca, ele vai buscar da pessoa que ele vê, que ele consegue ver, que é a pessoa de maior sucesso na pesca, ou seja, aquela pessoa que ele vê que o barco volta com mais peixes ou com peixes maiores, né? É uma lógica bastante simples. Mas muitas vezes esse sucesso não é evidente. Por exemplo, muitas vezes sobre plantas medicinais, né, voltando ao que eu mais falo, muitas vezes uma doença ela é tratada dentro de casa, e uma pessoa de outra família não consegue visualizar quem seria a pessoa que tratou melhor uma doença, né? Que seria a de maior sucesso. Então, às vezes, outras pistas são o gênero da pessoa ou a idade. Normalmente, pessoas mais velhas, elas são pessoas de maior experiência e às vezes elas servem como modelo de cópia, justamente porque têm maior experiência, de maneira geral. Ou às vezes, para outras informações, como por exemplo moda, às vezes a idade mais nova ela é determinante como referência. Pessoas de idade mais nova elas podem ser utilizadas como modelo. Nesse sentido, é importante a gente colocar que existe um viés dentro desse viés de modelo, que é o viés de prestígio. O prestígio ele pode ser considerado, né, as pessoas usam essa palavra para diversas maneiras, mas dentro daquilo que os autores, principalmente os autores que trabalham com as Ilhas Fiji, que eu mencionei, eles colocaram que o prestígio seria o viés de cópia que cruza um domínio biocultural, ou seja, uma pessoa que tem um sucesso em um domínio cultural, e esse sucesso ele é utilizado para que essa pessoa sirva como modelo em outro domínio que não necessariamente está ligado
ao seu conhecimento ou à sua experiência. Por exemplo, eles viram que pessoas que eram vistas como grandes pescadores, né, também eram, utilizadas como modelo para a agricultura, para plantar mandioca. E isso é muito interessante, porque mostra que o prestígio que uma pessoa tem faz com que ela seja modelo para informações das quais não necessariamente ela tem grande conhecimento ou grande experiência. E eu queria botar um link aqui para a próxima aula, que é isso pode fazer com que muitos traços que não sejam bem adaptados, na verdade, traços mal adaptados, possam ser disseminados numa população. Porque uma pessoa que não tem experiência numa área vai transmitir informações da quais ela não tem grande conhecimento. E isso pode fazer com que muitos traços que não sejam, é, muitos conhecimentos ou práticas que não sejam adaptativas sejam disseminadas. Bom, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso. Tem muito mais coisa para se falar sobre transmissão. Tem muitos trabalhos de etnobiologia trabalhando com a transmissão. Qualquer coisa eu fico disponível para a gente conversar mais e dar outras referências. Mas era basicamente isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, fazendo o curso e as aulas também. Muitíssimo obrigada. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse. Aí, tá.